As grandes empresas têm sido pioneiras na adoção da faturação eletrónica, servindo muitas vezes de referência para outras organizações, incluindo o setor público e também as PME. Para além de cumprirem as obrigações legais, a faturação eletrónica é integrada nas suas estratégias de transformação digital com o objetivo de otimizar processos e aumentar a sua eficiência, desempenhando assim um papel fundamental nas suas operações globais. Neste painel vamos conhecer melhor a experiência das grandes empresas na sua jornada da utilização da faturação eletrónica. Chamo agora a Antonieta Moura, Head of Tax da Salvador Caetano, o Carlos Lagoa, Head of IT da Gold Energy e o Tiago Cardoso, Head of Document Solutions da Sona AMC. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Antonieta, conte-nos qual é que foi, no fundo, a principal razão para a adoção da faturação eletrónica na Salvador Caetano. Salvador Caetano. Bom dia a todos. Nós na Salvador Caetano não tivemos propriamente a motivação de cumprir com uma obrigação legal e começamos esta jornada da faturação eletrónica há muitos anos, há mais de 10 anos. Nós tínhamos uma realidade que eu se calhar partilho convosco, pode não ser muito aplicável, não sei, a quem está a ouvir, mas eu vou partilhar. Como nós temos muitas empresas em Portugal, por exemplo, temos cerca de 50 empresas, o que acontecia era que e temos muitas faturas entre empresas do grupo. Não é? Portanto, temos central de peças, central de usados, outras coisas, serviços partilhados, e portanto nós temos muitas faturas entre empresas do grupo. O que acontecia era que nós chegávamos a este cúmulo. Eu vou contar uma história de cúmulo, mas é para se perceber que é. Eu tinha duas pessoas ao lado uma da outra na contabilidade. Uma emitia uma fatura a esta empresa, mas esta fatura tinha que ser aprovada por um diretor-geral que estava a ser emitida em Gaia, tinha que ser aprovada por um diretor-geral que estava em Setúbal. Portanto, emitia-se o papel, imprimia-se, ia para uma pasta, a pasta ia por correio interno até Setúbal, fazia 300 e tal quilómetros, chegava lá, esperava que o diretor conseguisse assinar aquilo tudo e aprovar e que não tivesse nenhuma dúvida, e depois de aprovada, voltava para Gaia, mais 300 e tal quilómetros, e por acaso vinha ter às mãos da pessoa que estava ao lado da que tinha emitido. E nisto tudo, nós tínhamos um trabalhão absurdo em fazer com que isto funcionasse, em tempo útil, porque a fatura foi emitida em junho, devia ser contabilizada também a compra em junho, e isto mexia nos nossos resultados, portanto alterava, tínhamos que assegurar esta contabilização, e nisto tudo havia um esforço enorme de telefonemas a dizer, olha, por favor, vê se já chegou a fatura. Não chegou, foi para um polo diferente, mas então, por favor, mandem para o polo de Setúbal ou de Lisboa, não sei o quê. E andava muita gente à volta da fatura, atrás da fatura, para ela chegar ao sítio onde finalmente ia ser contabilizada pela pessoa ao lado. Não é? Portanto, nós sentimos esta necessidade de faturação eletrónica muito, muito cedo. E vocês já conseguem perceber qual foi a diferença antes e depois da faturação eletrónica, não é? Porque depois também associamos à faturação eletrónica processos também de contas a pagar e, portanto, de aprovação, porque esta questão da faturação eletrónica, depois nós podemos começar por ela, mas depois queremos continuar a automatizar os processos e ficamos um bocadinho viciados nisto e já não queremos papel, já não queremos tudo automatizado. Então, no nosso caso, o grande motivador foi esse. Obviamente que participarmos em concursos públicos é um fator muito importante e é incontornável para nós e, portanto, temos que estar preparados para isso. Mas há muitos anos atrás o nosso móvel foi esse, foi simplificar, deixar de perder tempo, eliminar desperdícios, conseguirmos eficiência na contabilização, conseguirmos libertar as pessoas para, em vez de irem procurar onde é que estava a fatura e fazermos os 500 telefonemas, simplesmente conseguirem analisar contas e analisar processos e, portanto, a nossa motivação foi essa.
Parece uma extraordinária motivação depois da história extraordinária que nos contou. Carlos Lagoa, faço-lhe exatamente a mesma pergunta, como é que foi a adoção da faturação eletrónica e porquê é que o decidiram fazer na Gold Energy? Bons dias. Antes de mais, eu queria dar os parabéns à Solve Safety por trazer aqui para o Norte, para este excelente local, este evento. Não sei se é a primeira vez que fazem no Norte, penso sim, e um grande bem-ajam, porque acho que tem sido um sucesso e a audiência assim o reflete. Para nós foi ao contrário, nós foi uma imposição legal. Portanto, a Gold Energy, e aqui, peço desculpa, eu faço sempre este barómetro, há aqui clientes Gold Energy. Depois arrependo-me de fazer o barómetro, mas já o fiz. Mas a Gold Energy é a terceira maior operadora em Portugal. As pessoas é que estão envergonhadas, de certeza. Em termos da nossa adoção da Solve Safety, foi uma posição legal com a parte pública, portanto nós trabalhamos com clientes finais, como cada um de nós, em nossas casas, eletricidade e gás. Trabalhamos com clientes industriais, em termos de gás. E trabalhamos com entidades públicas, câmaras, universidades, entidades, instituições. E no nosso caso eu estava aqui a falar com os colegas da PwC no início, ou fazem. E não sabíamos se ia ser adiado o prazo de entrega ou não, o prazo de implementação. Então decidimos ser os bons meninos lá da escola e começamos logo a adotar. Tem sido um sucesso, eventualmente, aqui passando a publicidade à Sovos, que nos tem ajudado. Temos alguns desafios, temos também, mas se calhar essa pergunta mais à frente, mas a adoção tem sido relativamente fácil e acho que é o futuro cada vez mais, sim, sem dúvida. Tiago Cardoso, pedi-lhe também que partilhasse a experiência de como é que foi esta adoção da faturação eletrónica na Sonai. Sim, antes de mais, bom dia a todos e agradeço também o convite para estar aqui a partilhar a experiência da Sonai neste mundo. Eu estava aqui a ouvir os colegas e estava a pensar que por onde é que eu ia começar a história, porque se calhar nós somos mesmo o dinossauro da sala. Então, vou começar não desde o princípio do princípio, mas perto disso. O caminho da Sonai no mundo do EDI começou antes de haver propriamente legislação que suportava o EDI. Portanto, já no final da década de 90, depois da centralização de uma série de serviços que antigamente estavam um pouco dispersos por todas as lojas, que eram geridas como pequenas empresas, rapidamente se identificou a necessidade de avançar para o EDI. Não havia não havia legislação que suportasse esse tipo de faturação, portanto contam-me, porque isto foi ainda antes do meu tempo, muito antes do meu tempo, que com os principais parceiros que também viam vantagens nisso, havia troca de mensagens, mas ao mesmo tempo vinham as pilhas de papel que era preciso arquivar e portanto ficavam ali na mesma, mas baseávamos toda a troca de documentação em formato eletrónico. A partir de 2005 começámos a dinamizar muito mais estes mecanismos e depois mais à frente, com a introdução das plataformas, como por exemplo o SafetyDoc, a tentar chegar aos nossos parceiros de negócio mais pequenos. Só dar a nota de que, pronto, vocês já todos, presumo, conheçam a Sonai e estamos aqui a falar de retalho. No retalho, a principal complexidade não está propriamente na parte da venda. Portanto, nós na venda temos que ter o produto na prateleira, temos que ter agilidade no processo de passagem pela caixa, pela parte de recebimento, mas depois a partir daí é integração na contabilidade, integração das vendas na contabilidade. A nossa grande complexidade é na gestão montante, é a gestão de todo o processo que vai desde a encomenda, do abastecimento às áreas logísticas, o abastecimento às lojas e gerir também toda essa relação com os nossos fornecedores, que só para pormos aqui um primeiro número em cima da mesa, nós estamos a gerir cerca de 15 mil faturas por dia recebidas dos nossos fornecedores. E só este número quer dizer que não podemos ter muito manualismo associado ao processo, temos que ter integração de informação. E esse foi o principal... Nem consigo imaginar como é que seria isso sem a faturação eletrónica. É uma Também imagem dantesca. Também não consigo, sinceramente, também não consigo. Antonieta, há pouco já nos falou claramente dos benefícios da faturação eletrónica, ficaram muito claros. Eu não sei se quer enunciar mais alguns e acrescentar também alguns desafios, se é que existiram. Existiram, claro, e existem.
Um dos desafios, por exemplo, é conseguirmos ter, por exemplo, vou começar por aqui. Normalmente, quem esteve envolvido desde o início nos projetos de faturação eletrónica foram os responsáveis de contabilidade. Nós temos vários responsáveis de contabilidade e são essas pessoas as primeiras a trabalhar nisso. A questão é que depois têm que trabalhar junto com os nossos colegas da IT e têm que trabalhar com as pessoas, por exemplo, no nosso caso, da Safety ou do broker que está a trabalhar na faturação eletrónica. E às vezes, quando estamos a implementar, surge um erro, surge uma questão, isto é normal, quer dizer, faz parte dos processos. E um dos grandes desafios é conseguirmos todos falar a mesma linguagem, por exemplo, pormos o broker e o nosso IT e a parte financeira e contabilística a dizer, não, o que nós queremos é isto, a nossa realidade é esta, vamos lá todos ver se conseguimos encontrar aqui um entendimento para percebermos que estamos todos a falar da mesma coisa. Isso é um dos desafios. É um desafio que eu acho que é comum a qualquer projeto de implementação da IT, não é? Com certeza o Carlos sabe disso também sempre, e o Tiago. E, portanto, esse foi um dos desafios. O outro desafio é que nós gostávamos muito, por exemplo, de ter uma rede maior de clientes que aderissem à faturação eletrónica, porque isto é de tal forma, depois de estar implementado, é de tal forma facilitador, por causa de tudo o que já foi dito aqui nos painéis anteriores e que não vale a pena estar a repetir, mas desta agilidade, desta rastreabilidade, desta rapidez, desta libertação de recursos, tudo isso faz com que eu agora perdi-me, peço desculpa, já não sei o que é que estava... Estava o que é que ia dizer? A enunciar uma série de desafios, os desafios, exatamente, peço desculpa. Tudo isto, depois de implementado, faz com que nós queiramos alargar o nosso leque de clientes a quem podemos faturar. E a faturação eletrónica obriga a que nós tenhamos um acordo com o cliente e, portanto, nem todos os nossos clientes estão preparados ou disponíveis para isto. Um dos nossos desafios é fazer este alargamento e continuar a ter faturação eletrónica cada vez com mais clientes. E também estamos a trabalhar nisso a montante com os nossos fornecedores, porque há fornecedores que são muito significativos para nós em termos de volume de faturação e, portanto, para nós era muito impactante conseguir fechar processos de faturação eletrónica com esses fornecedores, porque aí temos um impacto enorme de libertação de recursos. Mas ainda assim, ao longo do tempo, tem notado uma maior adesão por parte dos fornecedores? Sim, é um processo contínuo, é um comboio em andamento, já não para, sim. Carlos? Nós tivemos o mesmo desafio em termos de trabalhar com diferentes brokers. Existe uma entidade virtual que nós reconhecemos que é quando trabalhamos com diferentes brokers e algo corre mal. Uns dizem do nosso lado está tudo bem e os outros dizem do nosso lado está tudo bem. Portanto, esta entidade virtual fica no campo de ninguém e nós ficamos assim um bocado a tentar resolver e encontrar onde é que é o problema. Portanto, esse também é um desafio. Adicionalmente, como nós como decidimos adotar bastante cedo, era tudo novo. Portanto, ninguém sabia ao certo o que é que era necessário no XML, portanto, no fecheiro, o que é que era preciso validar, o que é que não era preciso. Do lado dos clientes também era tudo bastante cedo em termos de adoção. Os departamentos não estavam preparados. Havia a necessidade também de trabalhar com colegas como a PwC para ajudar a entender a legislação e interpretar e adotar para a parte informática. E esse para nós foi se calhar o maior desafio, porque decidimos começar bastante cedo, começamos a partir pedra, literalmente. Hoje em dia temos clientes que adotam, é constante, o processo está muito mais implementado e mais fácil de gerir com diferentes clientes, e eu diria que está em modo cruzeiro, já não é um problema como era no início, de longe. O Tiago também já nos falou dos vários benefícios. Pergunto-lhe, pode acrescentar mais, se claro. assim entender, mas explicar-nos também se há ainda desafios e quais é que são. Sim, nós quando começámos esta caminhada em 2005, falar com alguns dos nossos parceiros sobre fatura eletrónica era estar a falar de algo que era
extraterrestre era muito difícil convencê-los a implementar. Passámos por isso com grandes parceiros, embora a adoção fosse mais fácil, e depois, à medida que fomos progredindo para parceiros cada vez com menos volume, essa adoção, ou esse convencimento, esse trabalho de convencimento era cada vez mais difícil. Mas, felizmente, também é uma tecnologia que depois de implementada quase que se vende a si própria. As vantagens são realmente óbvias, quer para o nosso lado de retalhista, quer para o lado dos fornecedores. Quando estávamos a falar ainda há pouco de benefícios, eu penso sempre em 3 grandes benefícios e agrupo as coisas em 3 grandes benefícios. Certamente haverá mais, mas para nós o primeiro grande benefício é a estabilização da nossa relação com os nossos fornecedores. Os nossos fornecedores são os nossos parceiros principais. Nós, para fazermos venda, temos que ter o produto na loja, temos que ter uma relação boa com os nossos fornecedores. E a última coisa que queremos estar a discutir com os fornecedores, quando estamos a negociar com eles, ou eles connosco, é estar a discutir temas relacionados com faturas, com pagamentos. Isso é um mal necessário na relação, ou um bem necessário na relação, mas todo o tempo que é emprego desse tipo de discussão é um tempo que é mal utilizado. Portanto, a estabilização do processo desta relação com os nossos fornecedores, e quando complementamos a fatura eletrónica, vocês têm que meter travão, porque senão depois começa a falar. Quando nós complementamos, quando complementamos a fatura eletrónica com o trinómio de encomenda eletrónica, recepção, se possível também eletrónica, e fatura eletrónica, nós introduzimos aqui mecanismos de que uma fatura possa chegar, ser reconhecida na nossa empresa, ser validada como estando correta e ser paga sem ninguém ter olhado para a fatura. E isso já hoje é uma realidade em cerca de 83% das faturas que nós trabalhamos, principalmente na área de mercadorias. Portanto, este trinómio, a fatura eletrónica é um passo muito importante. Fala-se muito do PDF, que é uma vantagem face ao papel, não muita, principalmente para quem recebe as faturas, mas a fatura eletrónica é o caminho. Já se falou aqui também na inteligência artificial e já se falou aqui também sobre os dados, e garanto-vos uma coisa: uma fatura que está metida numa prateleira dentro de um dossiê, ou uma fatura mesmo em PDF que não tenha os dados reconhecidos, não há inteligência artificial que tire qualquer informação sobre esse documento. Portanto, parece-me aqui esta vantagem na parte da relação com os fornecedores é muito importante. Depois temos a questão da vantagem do ponto de vista de recursos empregos. Ainda há bocado falámos nisso, portanto, tratar 15 mil faturas por dia, são 3 milhões, mais de 3 milhões de faturas por ano, baseado só em meios humanos, era algo impossível. Portanto, há aqui um benefício óbvio em termos de recursos empregos neste tipo de atividade, que ainda por cima, tal como já hoje ouvimos aqui, não por estas palavras, não é uma atividade muito sexy, estar a abrir envelopes, estar a tirar os seus conteúdos, estar a introduzir dados à mão para dentro de sistemas. Portanto, as pessoas, felizmente, têm aspirações a fazer coisas muito, muito diferentes e, portanto, empregamos neste tipo de atividades o mínimo de esforço possível humano. E isso dá-nos a oportunidade para requalificar as nossas pessoas no sentido de ter atividades como mais ligadas à monitorização, à análise, que creio que aí tiramos muito mais valor acrescentado. Deixe-me só acabar com o terceiro ponto, que é o fator sustentabilidade. Portanto, falar em 3 milhões de faturas por ano que são produzidas pelos nossos parceiros é muito papel, é muito toner, são muitas máquinas a trabalhar a fazer impressão, são muitos quilos de papel a ser transportado dos nossos parceiros para chegarem a nós e, portanto, quando nós estendemos depois este benefício de sustentabilidade ao longo de 20 anos, como nós já temos de fatura eletrónica, é uma redução em termos de pegada ambiental muito, muito considerável e que para nós é também muito importante e muito querida. De facto, um ganho praticamente incalculável. Antonieta, quais é que são os próximos passos em termos da utilização da faturação eletrónica na Salvador Caetano? Sim, nós continuamos a trabalhar. Nós, em termos de faturação eletrónica, as várias empresas estão praticamente ao mesmo nível, mas nós depois estamos a fazer também, já há muito tempo, o que o Tiago falou também, que é o outro lado da faturação eletrónica, que é recebermos a faturação.
e nessa parte as empresas estão com ritmos diferentes e, portanto, o nosso trabalho hoje em dia vai em duas frentes, que é, por um lado, conseguir implementar em todas as empresas a recepção das faturas eletrónicas de forma que elas fiquem integradas, portanto, depois que integrem logo um fluxo de aprovação e de contabilização. A segunda parte, para as empresas que já estão mais avançadas e que já têm isto há muitos anos também, é trabalhar, que também já está a acontecer, mas queremos alargar isso, trabalhar na contabilização automática dos documentos que recebemos. Era o que o Tiago estava a falar também. Tem uma vantagem enorme, porque além de toda a rapidez e desta questão de nem precisa ser verificado, porque já foi verificada a ordem de encomenda, além de tudo isto, liberta-nos muitos recursos para fazermos trabalho que todos os dias nós sabemos que tem que ser feito e estamos sempre à espera de mais um tempo para conseguir abarcar novos projetos. E, portanto, os nossos próximos passos são estes: alargar faturação eletrónica recebida também e tentar, como eu já disse há bocadinho, trabalhar cada vez com mais clientes na faturação eletrónica também emitida. E é isso. Carlos. Nós temos o oposto, portanto, nós temos mais clientes do que fornecedores temos pouquíssimos, com 700 mil clientes, o que nós queremos é, idealmente, ter quase o 100% de fatura eletrónica, e aqui inclui os PDFs também, porque nós não conseguimos enviar um XML para casa do Sr. José e ele depois que descodifique e resolva. Mas eu acredito que, eventualmente, vamos conseguir ter cerca de 95%, é esse o nosso objetivo, estamos com 70% hoje em dia, de faturação eletrónica. O que é que isto nos ajuda? Rapidez, procura de documentos e por indexação, que num papel extravia, se perde, não chegou a casa, por causa não seja. Portanto, eventualmente acredito que vamos chegar lá. Vai demorar? Vai, mas já estamos a utilizar aqui processos mesmo de IA para ajudar a entender a documentação, perceber onde possa haver erros e perceber onde podemos ajudar o cliente a ler. As faturas de energia, para quem vê de vez em quando as faturas de energia, são complicadas. Tentar descodificar aquilo, eu não vinha do setor de energia, é complicado. Tem taxas variadíssimas, tem linhas de vários consumos em diferentes pontos horários, tem diferentes valores de potência e de consumo, e depois pode ter também a parte para um cliente que tenha gás, a parte de consumo de gás, tem a parte para nossos clientes, para quem tem também excedentes, autoconsumo, mobilidade elétrica. Tentar perceber eu estou bem ou não na minha fatura é difícil. E muitas vezes o cliente, desde que esteja no valor dos parâmetros aceitáveis, se eu pago cerca de, não sei, um cliente com Energy, cerca de 50 euros por mês, vai dizer, ok, está ok. Se de repente sobe ou desce muito, mesmo descendo também nos ligam, gera alarmes. E o que nós queremos é aqui tentar ajudar o cliente a perceber, houve um pico. Antes de que o cliente se possa alarmar, houve aqui um pico, por alguma razão, houve aqui um consumo extra, porque foi dezembro estava muito frio, ou foi agosto estava muito calor, e estamos a usar isso para tentar pôr na fatura eletrónica estas mensagens também. Portanto, estamos a pôr a parte da IA a trabalhar para nós em prol da faturação eletrónica. Nós não conseguimos fazer isto tão facilmente numa fatura impressa, porque não conseguimos mudar ao último minuto as mensagens que aparecem. Tiago Cardoso, quais é que são os próximos passos? Nós no que diz respeito à implementação de fatura eletrónica, estamos em média com um underscore de cerca de 95%, um score de cerca de 95% de fatura eletrónica implementada com os nossos fornecedores. Naquilo que é o fornecimento de mercadorias às lojas, estamos, há alguns meses, ultrapassamos ligeiramente os 99%. Portanto, 99% das faturas de mercadorias que nós recebemos dos nossos fornecedores são fatura eletrónica. É um desafio muito grande, porque nós não lidamos só com empresas de multinacionais, nós lidamos também com produtores locais. Alguns deles, quem emite a fatura são os filhos, nem são propriamente os nossos fornecedores diretos, são os filhos deles, que às vezes quando vêm da universidade é que fazem o envio da fatura. Isto é uma realidade que vocês conhecem certamente. E nesse aspecto, já referi ainda há pouco que estas plataformas como o SafetyDoc e o SIN
que a Safety propõe ajudam a colmatar isso. Acreditamos que vamos conseguir chegar muito perto dos 100%, virtualmente junto dos 100%, também, finalmente, pelo arrasto que a legislação está a trazer. Porque já que uma pequena empresa vai ter que ter fatura eletrónica para se relacionar com o Estado, e já que se vai relacionar com o Estado dessa forma, será mais fácil também que se relacione connosco também dessa forma. No entanto, neste momento já é uma franja muito pequenina. Onde é que nós estamos agora a apostar muito no que diz respeito à integração eletrónica? Estamos a apostar muito naquelas outras fases de processo que falei ainda há pouco, nomeadamente na parte logística. Nós hoje em dia estamos a focar muito nas mensagens também de que nós chamamos REC-ADV, que são as recepções eletrónicas, e o 10-ADV, que são as entregas eletrónicas, que só para vocês verem o impacto que pode ter na área logística é extremamente grande. Ao fim e ao cabo, nós, antes de recebermos a mercadoria, podermos estar a receber a informação do fornecedor de qual a mercadoria que me vai entregar e que já está relacionada a uma encomenda que nós fizemos. Isto permite optimizar os canais logísticos e que, quando o caminhão chega, já estejamos quase à espera que ele possa entrar e reduz os tempos de descarga, etc., a eficiência de todo o entreposto. E depois nós, no momento em que estamos a receber e a conferir a mercadoria, também podermos comunicar aos nossos fornecedores: sim, eu confirmo que recebi esta mercadoria, recebi estas paletes de azeite, recebi estas paletes de arroz, etc. Esta transmissão automática de informação, que é quase uma validação, se o senhor está aqui, permite também ao fornecedor emitir a sua fatura ainda com mais segurança de que está a faturar exatamente algo que vai bater certo com todo o processo. E isso otimiza muito toda esta fase logística até a chegada depois da mercadoria às nossas prateleiras para serem consumidas. Portanto, é aqui que nós vamos apostar também nos próximos tempos, e já estamos a apostar no que diz respeito à integração eletrónica. Pergunta final. Já devem imaginar qual é que é, recomendações que queiram deixar às PME que ainda não tenham dado este passo em relação à faturação eletrónica. Recomendações. Obviamente que cada caso é um caso, não é? E, portanto, cada PME, cada empresa, seja qual for a dimensão que tem que fazer, primeiro de tudo, obviamente, um diagnóstico para perceber que vantagens vai trazer da implementação da faturação eletrónica. Eu estou a falar sem me focar nas obrigatoriedades legais. Sem me focar, porque eu acho que, de facto, as vantagens vão muito para além da obrigatoriedade legal. Alguns alertas convém ter um parceiro como a Safety que está muito implantado no mercado e que tem muita experiência e que consegue, por exemplo, ter um espaço onde várias linguagens de faturações se comunicam, porque nem sempre, quando nós estamos a entrar num processo de faturação com um cliente ou até com o fornecedor, nem sempre os outputs dos sistemas são aqueles que deviam acontecer, e portanto tem que haver aqui uma conversão, tem que haver uma tradução para uma linguagem comum, e um parceiro muito bem implantado no mercado, obviamente, tem muito mais experiência disto. Isto também se torna importante quando as empresas querem ter atividade fora de Portugal, porque se esta diferença acontece entre empresas portuguesas, muito mais acontece entre empresas de países diferentes. E, portanto, deixar estes vasos comunicantes a funcionarem bem é mais fácil quando estamos com um parceiro com uma experiência internacional e com uma experiência já demonstrada. E pronto, já aqui falamos dos custos, obviamente que os há, custos financeiros, portanto tudo o resto é muito simples, quanto é que eu vou poupar com isto, quantas pessoas eu vou libertar para atividades de valor acrescentado, não é? Quantos cabeças pensantes eu tenho aqui que têm que passar, desculpem-me a expressão, um dia inteiro a lançar documentos, que na verdade lançar um documento é replicar uma informação, é copiá-la de um lado para o outro, e portanto não há aqui grande mais-valia. E a minha recomendação, assim, humildemente, seria essa, claro, seriam estas. Quer deixar alguma recomendação, algum conselho, Carlos? Sem qualquer pedido do Nuno, eu diria que contratem a Safety, porque exatamente pelo que a Antonieta disse, é um serviço completamente integrado. Portanto, vocês têm aqui a vantagem do que eu tinha dito no início, de que para uma PME, que não vai ter um departamento legal enorme, não vai ter um departamento de IT enorme,
não vai ter grandes conhecimentos de tax também e corporate, vai ter de lidar com vários brokers, é uma dor de cabeça. Ter alguém a quem eu entrego quase chave na mão e faz a gestão de todo este trabalho, muito honestamente, é ideal. Mesmo para nós que conseguíamos fazer alguma gestão nós próprios, sentíamos imensas dificuldades no início. Portanto, eu diria mesmo, contratem uma empresa que consiga fazer isto para vocês, em vosso nome, em que gere todo este pacote e que vos entrega o produto final, porque há muita coisa mesmo a analisar. Criar um XML, para quem trabalha em IT, parece relativamente fácil e é, mas depois a integração com todos os brokers não é. E depois vem aquela parte do nosso lado, está tudo bem que eu tinha dito antes, e gerir isto é uma dor de cabeça. Portanto, eu diria mesmo, recomendo alguém que possa fazer a gestão, como a Safety, obviamente, e a parte de ter aqui a parte internacional, conhecimentos legais também e as parcerias que têm, ajudam. E não minimizem, porque realmente nós minimizamos um bocadinho, era um fecheiro XML, e vai demorar mais do que parece no início. Portanto, atempadamente planear o projeto. Finalmente, Tiago. Eu já gastei o meu tempo todo. Tem 5 segundos, não, estou a brincar, acho que consegue que ter um bocadinho mais. Não, muito rapidamente. Hoje em dia a tecnologia, a implementação de fatura eletrónica já não é algo tão difícil assim como era há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás. É algo que está ao alcance de todos. Eu já falei aqui um bocadinho das plataformas que podem facilitar esses processos. Já não é preciso tanta informática assim. E acho que é importante estarem preparados. Estejam preparados para trabalhar com o Estado, para emitir faturas ao Estado, estejam preparados para trabalhar com players internacionais que rapidamente o vão exigir este tipo de processos e, portanto, e estas grandes empresas também. Nós, por exemplo, na SONAI, já falamos no tema logo no processo de negociação, portanto, é algo que fica logo, se possível, escrito no próprio contrato. E isto quer dizer que é uma vantagem para aquelas pequenas empresas, aqueles pequenos produtores, para os quais esta metodologia não representa nada de novo. Portanto, já estão preparados. E acho que isso é muito importante, estar preparado, quer na emissão, e depois começar também a dar os passos para a recepção de faturas, porque também trará, nesse ponto, benefícios. Claro que não à escala daquela que eu falei aqui, que é uma escala gigante, mas à escala de cada um também trará os seus benefícios. Ponham as vossas pessoas a utilizar a massa cinzenta para coisas de valor acrescentado. Penso que isso é a principal mensagem. Muito obrigada aos três. Foi um gosto, até uma próxima oportunidade.